A população carcerária do Brasil aumentou mais de 400% em 20 anos. Atualmente, são aproximadamente 574 mil pessoas presas no Brasil. É a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E o estado dos presídios é cada vez mais precário, o déficit de vagas é cada vez maior e é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa Em Pauta. Por isso, eu convidei aqui o advogado Daniel de Oliveira, especialista em ciências criminais, que vai conversar com a gente. Prazer em recebê-lo aqui novamente. Uma boa tarde, prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade, ainda mais para falar sobre um assunto tão polêmico e tão preocupante como o sistema carcerário brasileiro. Eu acho que isso desperta diversos olhares, são vários enfoques e os problemas são cada vez maiores e está mais do que na hora de nós tomarmos alguma providência. A situação, do jeito que vem se apresentando, não nos dá uma perspectiva nada otimista. Os números são realmente alarmantes. Aí, lógico, eu peguei um pouco mais para a nossa realidade. Aqui o Presídio Central de Porto Alegre abriga o dobro da sua capacidade e um déficit. O Brasil tem um déficit de 200 mil vagas. Como é que nós chegamos nessa situação? Bom, essa é uma problemática já mais antiga do que parece. E primeiro o seguinte, a questão da criminalidade como um todo, a questão do sistema carcerário em específico, é uma situação muito mais complexa. Situações complexas não se resolvem com soluções simplórias, como muitas vezes a gente tende a fazer. Primeiro, o aspecto penal, discutir direito penal, discutir políticas criminais, sempre vai ter os dois lados, mais ou menos. Vai ter isso no âmbito da população, no âmbito de pessoas que não trabalham na área e também no âmbito dos estudiosos das ciências criminais. E aí se verifica sempre situações antagônicas. E o sistema carcerário está um caos tão grande que mesmo com opiniões totalmente contrárias, ela não agrada a ninguém. Porque nós temos um sistema onde todo mundo diz que o nosso sistema não pune ninguém, que é uma impunidade, que ninguém é preso no Brasil, e nós temos um número alarmante de déficit de vagas em sistemas prisionais. Então, o que é isso? Isso só mostra como a coisa está errada. Porque ela está tão errada que não agrada nem aqueles que acham que pune demais e nem aqueles que acham que pune de menos. Então, o que está acontecendo é que o Brasil se pune errado. Se pune muito e se pune errado. Porque quando tu pune errado, tu acaba punindo demais. É que nem no jogo de futebol. Quem corre errado, corre demais. É que nem na nossa vida cotidiana. Quem paga errado, paga duas vezes. E é o que a gente acaba fazendo na punição. A gente pune demais e acaba punindo errado. E aí dá essa sensação, ao mesmo tempo, de impunidade e de presídios lotados. Então, está beirando o caos completo. Uma das soluções, então, seria a reforma do sistema prisional e do sistema do direito penal, né, do Código Civil? Na verdade, assim, a gente opera muitas vezes, a gente tem essa mania de tentar jogar para a lei todas as mudanças. Tudo que a gente precisa mudar a lei. E não tá, antes de mudar a lei, nós temos que mudar a nossa cultura para que a gente possa trabalhar com essa lei. Então, no sistema brasileiro hoje, tem essa sensação de impunidade porque a gente verifica muitas pessoas não sendo presas, mas a gente verifica onde um número enorme de pessoas de determinadas classes sociais, de um público preferencial, digamos assim, do direito penal, abarrotando o sistema carcerário. O tráfico de drogas, hoje em dia, que é um dos principais problemas da nossa sociedade moderna, por tudo que acarreta junto com o tráfico de drogas, todos os outros crimes que decorrem dele, ele tem um número gritante de presos por tráfico de drogas. O fenômeno do tráfico de drogas levou mais pessoas para a prisão, levou mais mulheres para a prisão, porque é um problema social. As pessoas vivem disso, o marido vai preso, a mulher... Quem assume é a mulher. Acaba assumindo essa atividade e isso faz com que essas pessoas acabem migrando também para o sistema prisional. Falta vontade política de melhorar essa situação. A gente segue acreditando na pena de prisão, a gente segue acreditando, tendo a ilusória crença de que punindo, prendendo, a gente vai poder dormir tranquilo, que o crime não vai acontecer.
A gente continua tentando combater a criminalidade somente através do sistema punitivo, quando a criminalidade é uma questão social. Não é questão de tu proteger o bandido, como falo. Não é questão de tu ter pena do delinquente. É questão de tu pensar além e pensar, poxa, por que acontece que a gente está perdendo essa guerra há tanto tempo? Por que isso nunca melhora? É questão de tu analisar um fenômeno complexo com a complexidade que ele tem. E não achar que tu aumentando pena e já tirando as pessoas para dentro da prisão, a gente vai ter paz social e a gente vai fazer alguma coisa depois com essa pessoa. A gente vai conseguir recuperar essa pessoa de alguma forma. Isso é uma ilusão. Tu achar que os nossos presídios, na situação que está hoje, vai acontecer alguma coisa diferente do que vem acontecendo, que se torna um ciclo onde o sistema carcerário se retroalimenta. Ele se alimenta de si mesmo. Aquela pessoa que ela vai acabar voltando, porque é muitas vezes um caminho sem volta. Isso é uma questão que várias vezes a Polícia Militar já colocou aqui, a Polícia Civil, de que prende, né, faz operações, prendem várias pessoas, elas vão para o sistema penitenciário, voltam para as ruas, cometem o mesmo crime, vão presas novamente. Na verdade, isso faz parte de todo esse complexo. Primeiro, a polícia está aprendendo, fazendo o papel dela. Óbvio, a polícia não sou abolicionista, acho que a gente precisa do direito penal, a gente precisa da polícia fazendo o papel dela, mas a gente tem que analisar, afinal de contas, o que o direito penal tem que tutelar, o que a gente precisa do direito penal e de que forma a gente vai ter esse direito penal. Aí a gente acaba utilizando o direito penal muitas vezes como uma ferramenta até de estigmatização social ou de classificação social, e aí está fugindo daquele interesse, daquela relevância que tem o direito penal. Mas, primeiro, a polícia prende e atira para dentro de um presídio sem condições nenhumas, sem perspectivas nenhuma, onde, por ser humano, ele vai ter que construir laços lá. Ele perde o vínculo com a família, muitas vezes. Os vínculos que ele forma lá dentro vão exigir algumas coisas dele. E aí, pelo nosso sistema, ele vai acabar saindo um dia, porque nós não temos prisão perpétua, também não temos pena de morte. Esse indivíduo vai voltar e nós temos que saber o que a gente vai fazer com ele. A gente trata eles lá dentro, muitas vezes, que nem animal. Eles vão sair de lá mordendo. Os vínculos que eles criaram lá dentro acabam com que é a universidade do crime, como comumente se fala. Entra um ladrão de galinha, sai um mega traficante, porque ali tu teve uma especialização, tu teve um contato direto com os melhores professores daquela área, tu criou vínculos, tu criou dívidas que tu precisa pagar aqui fora. E aí essa pessoa vai sair e dificilmente ela vai ter outro caminho que não seja o voltar a cometer o crime. Então, ainda que não seja por um senso humanitário de melhorar as condições dos seres humanos dentro do presídio, ainda que seja por uma visão utilitarista do sistema penal, nós temos que revê-lo, porque a sociedade toda está sofrendo os efeitos dessa forma com que a gente vem trabalhando com o sistema prisional. No cenário atual, praticamente, a gente pode dizer que é praticamente impossível reabilitar um preso. Não, eu não digo que seria totalmente impossível. Eu não sou tão pessimista assim. Eu ainda enxergo uma luz no final do túnel, ainda acho que a gente tem muita coisa para melhorar. Fácil não é, mas a gente precisa implementar novas políticas. A gente precisa saber que a pena ela é privativa de liberdade só. E tu tirar a liberdade de alguém já é uma punição o quanto suficiente. Então, tu não precisa tirar a dignidade dele, tu não precisa tirar a honra dele, tu não precisa tirar o mínimo de humanidade que ele tem esse direito. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com outras espécies de presídios, outras espécies de penas, e que trate da pena prisional casos excepcionais, determinados tipos de crimes que realmente tenham que estar numa prisão nos moldes que a gente tem, e estudar mais penas alternativas para que a gente possa desafogar um pouco esse sistema carcerário. Na forma atual, nós temos os presídios fechados, o presídio semiaberto e agora nós temos as tornozeleiras eletrônicas. O que nós...
nesse cenário atual e a médio ou a curto prazo, o que pode ser feito? Bom, porque o senhor falou bastante em mudanças, mas que seriam mais profundas, né? E que demoraria um pouco mais de tempo. Exatamente. Pô, a curto prazo, bom, primeiro, nós temos o fechado, presídio como a gente conhece, o semiaberto, que são colônias agrícolas, e o aberto, que são os albergues colocados em grandes centros, e aí... Como o Instituto Penal aqui de Novo Hamburgo? Exatamente, que seria um regime aberto. Só que com a falência do sistema, acabou-se que o semiaberto virou aberto, o aberto está virando domiciliar, não tem mais casas prisionais para dar conta de tantos presos. E aí surgiu o monitoramento eletrônico, que é uma espécie de... Esse indivíduo que estava no semiaberto, muitas vezes ele estava sem controle, ele saía, aí ele conseguia um trabalho externo, ele ia, trabalhava, retornava e o Estado não tinha o controle dele. E muitas vezes esse indivíduo acabava delinquindo. Então as tornozeleiras eletrônicas, em parte, ela vem para fazer esse monitoramento de que, primeiro, para dar essa sensação de que o Estado continua vigiando essa pessoa, para que a sociedade não se assuste, agora o cara só vai estar com uma tornozeleira, mas ele pode me dar um tiro. Ele vai estar com esse acompanhamento, porque antes ele estaria sem nada. Esse é o primeiro ponto onde a tornozeleira vem sendo apresentada. Mas eu acho que ela pode ter outro viés bem mais interessante, que é realmente o de desafogar esse sistema semiaberto e aberto que a gente tem praticamente falido hoje. Se o indivíduo cumpriu os requisitos, ele tem o perfil, teve todas as avaliações e mostrou que ele é apto a ter esse tipo de monitoramento eletrônico, acho que pode ser, mas o sistema ele ainda está deficitário, ainda tem muita coisa que ser melhorada, implementada para facilitar esse controle, mas é com certeza a curto prazo uma medida bem interessante de ser implementada. Acho que é interessante a gente destacar o funcionamento do sistema aberto e o semiaberto. Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, a gente tem um Instituto Penal. Sim. E há muitas dúvidas em relação ao tamanho do muro, por exemplo, que é muito baixo e a pessoa vai lá e pula. E isso faz parte da legislação. É que muita gente confunde esse sistema. O que acontece? Como eu disse, fechado, presídio central, grade, galerias, como a gente está acostumado. O semiaberto seria colônias agrícolas. Ele continua lá em tempo integral, mas não tem aquele sistema de prisão. Ele teria um outro trabalho, trabalharia com outras situações. Que tem um presídio em Taquara. Tem Taquara, tem Venâncio Aires, Montenegro, Charqueadas, mas não tem tantos quanto a necessidade. E o terceiro seria o aberto, perdão. O aberto seria albergues, onde não teriam guardas em tese, não teria guarda armada, não teria... Seria para aquele indivíduo que já está quase ao final da sua pena, trabalharia durante o dia na rua e voltaria apenas para dormir no albergue. Só que como nós temos pouco semiaberto, o semiaberto acabou virando aberto. Então nós temos no presídio aqui de Novo Hamburgo, por exemplo, inúmeros casos de apenados em semiaberto, que por ausência de estabelecimento acabam cumprindo em um albergue. Então não seriam apenados que já estariam com o direito para um aberto, mas tem que estar cumprindo pena ali. E isso é complicado. Agora, essa situação de não ter muros e não ter todo esse regramento de um presídio faz parte da legislação. A legislação tenta colocar já parte da ideia de que esse indivíduo já está sendo reinserido no seio social e por isso não seria um presídio no mesmo sistema arquitetônico do que um presídio no regime fechado. Bom, eu peço para o senhor continuar aqui com a gente, peço para você aí de casa continuar aqui com a gente também, porque nós vamos ao intervalo hoje em pauta tratando da situação dos presídios brasileiros. Já voltamos.